Estamos ao vivo, mais um Café com C-Level. Hoje com a Rafaela Rossi, da Barco. E tenho imensa alegria, viu, Rafaela, de ter você conosco aqui. Gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de nós casar sua agenda, né, tão corrida, desses negócios que você tem desenvolvido. E queria te agradecer e deixar você se apresentar primeiro aí, quem é a Rafaela, né? Rafaela Rossi. Você gostaria, depois você confirma pra mim como que você gosta que te chama, né? De Rafa, de Rafaela. Beleza. E desejar para você que essa live possa só expor o que você já está dentro, que é o seu propósito, esse projeto maravilhoso que tem alcançado empresários, empresas, pessoas que quer dar mais valor no que tem feito, né? E gratidão mesmo aí, primeira mão. Eu que agradeço, Zé, pelo espaço e já antecipo aqui a minha parabenização pelo trabalho que você tem feito, que é um trabalho ali de semear mesmo conteúdos, né, muito relevantes e você fazendo esse ato tão nobre de compartilhar e disseminar esse conhecimento aí com os demais através do canal, através desse propósito, que é pegar especialistas nessas áreas e chegar, fazer com que cheguem pessoas que talvez não tenham acesso ou que estejam ali buscando conteúdo e de uma forma prática, de uma forma aí que o Café Conciliável vem trazendo e se mostrando aí ao longo desses momentos. Podem me chamar de Rafa, né, contando um pouquinho de mim. Eu trabalho com avaliações e compra e venda de empresa, né? É um termo que vocês vão ouvir muito, que é valuation. Valuation nada mais do que avaliação de empresa, e M&A nada mais do que compra e venda de negócios. Eu trabalho nesse mercado tem 12 anos, e eu já tenho essa cara de novo, mas eu já trabalho há um tempo legal nessa área, bem especializada. E hoje, como que a minha jornada começou? É até curioso, porque a minha formação é engenharia de controle e automação, e quando eu estava ali em 2011, eu recebi um convite de uma empresa que chama Sunbelt Business Broker, é uma empresa americana que estava vindo para o Brasil e procurava engenheiros, né, que já tem uma aptidão comercial, o engenheiro tem um nível racional mais avançado, né, por ser uma cadeira muito densa de números. Eu recebi um convite no LinkedIn na época, tipo, somos a maior empresa que vende empresas no mundo. Falei, nossa, que estranho, né, uma empresa que vende empresa, isso sendo falado há 12 anos atrás. E aquilo me instigou muito e, assim, tremeu meu coração. Falei assim, gente, tem alguma coisa nisso, né? E eu achei muito interessante aquele ponto ali e resolvi apostar. Saí da parte do CLT, eu trabalhava numa multinacional como engenheira de venda de projetos técnicos e falei assim, por que não apostar em algo? Eu era muito nova. E desde então eu me encantei pelo negócio, né? Me encantei pelas histórias dos empresários, me encantei pelo que é essa parte da consultoria, né? Como que é muito nobre o nosso trabalho e como que quanto mais pessoas a gente conseguir tocar, mais a diferença a gente vai fazer no nosso ecossistema empresarial. E depois disso eu fiz outros cursos, né? Eu fiz controladoria e finanças na UFMG para a gente já ter ali um domínio maior em relação a essa parte dessas empresas. Fiquei na Sunbelt por 7 anos, entrei como estagiária e saí como sócia do escritório. A Sunbelt, naquela época do impeachment da Dilma, ela voltou para os Estados Unidos, ficou apenas com um escritório aqui. Na época foi em São Paulo, né, e depois eu me filiei a um escritório tradicional, muito parecido com a Sunbelt, que trabalhava com grandes empresas. E nesse meio tempo, as unicórnios, as startups foram começando a surgir por meados de 2017, 2018, e onde eu comecei a ter um insight, né? Aí fez sentido por que eu fiz engenharia de controle e automação. Porque eu comecei a perceber que esse trabalho de valuation, e se a gente começa a nichar isso para o mercado, a gente consegue trazer escala através da tecnologia. E a inovação é muito isso, né? É você pega projetos que podem ser replicados em cima de uma base, ali, não de um mercado todo, mas de um pedaço do mercado que entende aquele comportamento do algoritmo, e você começa a trazer mais acesso, agilidade e segurança para o usuário. E nesse meio tempo surge a Baiku. A Baiku então surgiu comigo e com o Diego Ornelas, meu sócio, ele é contador, um grande gestor de empresa, uma pessoa que sentiu a outra da esfera, né, que ele trabalhava muito com empresas querendo abrir do zero, investindo milhares ou milhões ali, né, no início, e eu com pessoas que eu sabia que estavam à venda, mas por não ter nenhuma empresa que trabalhava com pequeno e com médio, a gente perdia essas operações porque essas boutiques, esses setores,
E nesse meio tempo a gente se junta em 2019, né? Começamos nós dois, e aí a gente começa a desenhar o trabalho da Baicor, né? Que vem com o nome aí americano, porque a nossa ideia é trazer uma escala nichada, comprando companhias aí, que é o nosso grande propósito. Falando um pouquinho da Baicor, a Baicor então começa em 2019. Em 2019 a gente já tem ali 4 pessoas que iniciam, 2 pessoas que já eram da área, que a gente já conhecia, a gente convida para o projeto. E começa assim, muito tímido o negócio, bem pequenininho, como tudo que é grande deve começar, né? Pequeno, pé no chão, mas mirando sempre um grande sonho, uma visão macro. E hoje a Baicor então está indo para o 3º ano. Nós já somos 48 pessoas que fazem aí dia a dia avaliações e compra e venda de empresas assessorando. A gente avaliou mais de 16 bilhões de reais ao longo desses 3 anos, ao somatório de todos os valuations. A gente já conseguiu atender em mais de 800 empresas no Brasil, desde a parte de avaliações, essa parte também de assessoria de M&A. E a gente tem uma calculadora, que é um banco de dados, que a gente disponibiliza de forma gratuita, onde que aquele empresário que está naquele nível embrionário, que é onde que a gente vai falar muito aqui no podcast, né, para vocês entenderem o momento que vocês estão, fazem ali para entender o que eu tenho, o que não, mas ainda não estão prontos para iniciar na jornada formal da Baicor. Eles têm aí pelo menos essa degustação que é apropriada para eles. E nesse banco de dados, olha que interessante, é um banco de dados que a gente lançou tem 1 ano, já passaram mais de 55 mil empresas no Brasil, e tenho curiosidade de entender quanto vale, onde que eu estou, o que é o meu negócio. Então, a Baicor vem com esse propósito aqui no mercado, que é democratizar o acesso de compra e venda de empresas e de valuation para pequena e média operação. Então, a gente está muito nichado em empresas que faturam até 50 milhões ano. Pode parecer muito, mas para o mundo empresarial, esse é um grande rejeito onde que a consultoria tradicional não quer ir, devido ao volume de empresas, né, alguns pontos ali de informalidade que elas têm, e é esse mercado que a gente endereçou muita tecnologia e o nosso esforço diário. Bem, mas antes da gente começar a falar disso, vamos falar então do que é fusão e aquisição, né? Que eu acho que é um tema que tem sido muito falado e poucas pessoas entendem. Fusão e aquisição nada mais do que é uma tradução de M&A, M, aquele comercial e A, que quer dizer Merger and Acquisition, que é um termo em inglês, que só mostra que isso é uma profissão muito nova no Brasil. Só para vocês entenderem, fusões e aquisições começam no Brasil na década de 1990, quando o Collor trouxe ali a globalização, né? Naquela época a globalização era o metaverso de hoje, né? Era a palavra daquela década, e onde que ele começa a abrir o país para receber ali algumas empresas estrangeiras. Como a gente não tinha tanto acesso à informação, trocas de informações naquela época, o que essas empresas estrangeiras faziam? Que são movimentos que já são muito praticados lá fora. Eu não vou entrar num país que eu não conheço regime tributário, regime trabalhista, não conheço o que é esse tal de Brasil Direito, porque até então, década de 90, éramos subdesenvolvido ainda. Então, eles compraram empresas parecidas e depois que aquelas coisas iam engatilhando, eles iam virando a bandeira. Então, um caso muito famoso, assim, de curiosidade, é a Bosch, que ela vem para o Brasil através de uma aquisição, comprando uma empresa aí no interior de São Paulo, e onde que o movimento começa. Basicamente, então, é uma coisa muito nova se a gente for parar para pensar. Vai ficar cada vez mais popular, por isso que a gente tem que estar usando a tecnologia aí para pegar esse oceano azul. Então, a nossa missão é trabalhar com o volume, trabalhar com 90% das empresas, que são esse perfil de faturamento que nós comentamos, para que a gente consiga aí atender o máximo de empresas. Mas então, Zé, aí fica aquela pergunta, né? Mas beleza, fusão e aquisição, está muito falado, mas de onde que vem isso? Não é de onde que vem, do país que vem, mas de como que isso manifesta dentro do coração do empresário. E é muito nisso que a gente vai falar aqui na nossa live agora, que vocês vão começar a entender que fatores comportamentais e fatores que estão dentro de vocês vão ser gatilhos para a gente iniciar um processo. Eu vou começar a falar alguns aqui, se vocês se identificarem com alguns, a gente está à disposição, mas a ideia é que a gente dissemine esse conhecimento e que vocês entendam que isso é mais normal do que vocês imaginam. O que é o nosso cenário hoje, sendo bem práticos? Uma empresa é comprada por outra empresa na bolsa e aparece aquela movimentação lá de R$1 bilhão. Aí sai na capa da Exame, sai na capa da Infomoney, vira capa de Forbes. E o que as pessoas fazem com essas coisas muito volumosas?
elas tendem a admirar, a apreciar, a falar assim, nossa, que legal, essa empresa foi comprada por 1 bilhão. Mas quando uma empresa da nossa realidade e da nossa economia real, ela manifesta o interesse de venda, o que de fato vem na nossa cabeça? Vamos lá, Zé, o que vem? Tipo assim, o restaurante que você almoça todos os dias, a clínica que a sua filha consulta, a escola que você estudou, que são empresas pequenas ali que faturam 5, 6, 7 milhões estão à venda. O que aquilo vem para o nosso coração? A gente pensa em quê? Quando pega, no caso, quando a empresa tem um restaurante, certo? Eu É, almoço todo dia. Aqui em Garça tem vários. você E vê aí, uma faixa ponto, você vê uma faixa, a escola que eu estudei está à venda. Quando essas empresas de economia real que a gente conhece estão à venda, o que a gente pensa? ela Que está falindo. ela Tá, está tá com falindo. dificuldade financeira, ou tá a pessoa, o empresário não se adaptou ao segmento, ou Mas ele não não está conseguindo administrar. por que aquela que vai para a capa da revista a gente admira, nossa, você viu fulano, e aquela que a gente conviveu a vida inteira, que a gente é cliente muitas das vezes, passa por esse movimento, a gente tem uma bandeira que a gente chama do preconceito empresarial. E esse daqui é o nosso grande ponto de rupção para a gente começar agora a quebrar esse gelo e mostrar para vocês que são de pequeno e médio mercado que o preconceito empresarial ele existe da mesma forma que tem preconceito de gênero, de cor, de raça. A nossa sociedade é preconceituosa. Pelo fato da gente não conhecer o conceito, a gente preconceitua algo que a gente não conhece. Mas agora eu vou falar com vocês o que de fato é a realidade do mercado de pequenas, médias e grandes empresas. O comportamento que acontece lá em cima de uma empresa que vai ser vendida por 500, 1 bilhão de reais, que são essas grandes se unindo, elas vão passar por esses mesmos motivos que nós vamos falar aqui agora. E nós vamos sentir isso a partir de agora e a gente vai entender que se isso for manifestado através da PF, que ela é a dona daquele CNPJ, a gente vai entender muito melhor agora o que fazer quando esses sentimentos vierem. O primeiro sentimento que vem em todo o movimento da cadeia de M&A, de fusões e aquisições, é o movimento do cansaço. O cansaço é uma coisa que ela lidera a necessidade de compra e venda de empresas. Olha que a gente está falando de grandes operações também. Operações que são negociadas aí com mais de 9 dígitos, coisas bem volumosas. É quando aquela empresa ou aquele conglomerado chega num momento que eles já não querem mais ter estratégias, não querem mais fazer esses pontos. E o que eles querem? Apenas encerrar a operação. Então, se vocês estiverem sentindo cansaço, está muito denso, não é mais aquilo, já é um alerta para a gente começar a preparar a empresa para venda. O segundo ponto é a aposentadoria. A aposentadoria é quando aquele empresário, que é muito comum no pequeno e médio mercado, que ele começa lá na garra, na raça, com 20 anos de idade, e quando ele chega nos 50 anos, 50 e poucos, ele não tem sucessão, ele já não consegue mais ter esse ponto, e ele realmente cansou. O negócio é bom, está pronto, mas ele precisa aposentar. Ele já não criou ali uma recorrência de delegação, e a aposentadoria, diferente do cansaço, ela está muito relacionada à idade avançada. E tem muito caso no pequeno e médio mercado desses empresários que já estão há 30 anos nessa jornada e que vão optar pela aposentadoria, não necessariamente cansados, mas o momento pessoal já exige uma passagem de bastão. A gente segue pelo terceiro fenômeno, que é o fenômeno da mudança. A mudança ela pode acontecer em dois extremos. Tanto aquela mudança das empresas que não conseguem mais se adaptar agora ao metaverso. Às vezes o cara custou adaptar em ter um tráfego pago na internet, em fazer uma rede social mais profissional, e agora vem com essa novidade de metaverso que as pessoas ainda não entendem o que é. O cara fala, poxa, não estou mais adepto a tanta mudança, o mercado está mudando muito e muito rápido. E aí ele começa a manifestar que aquela mudança começa a incomodar ele. Mesmo ele sendo um empreendedor obstinado ali por resultado e querendo com que as coisas aconteçam, as pessoas têm uma limitação e têm um nível de desejo, né? Até aqui eu chego, se eu chego aqui, eu já atingi o meu objetivo. E chega um momento que a pessoa não quer mudar de fase mais, e essa mudança ela se torna ali um fator primordial para que a venda da empresa venha ali a ser um dos pontos centrais daquele ano da vida do empresário. Um outro ponto também que é muito comum, que as pessoas não entendem que isso vai acontecer, é a dissolução de sociedade. Empresas de pequeno e médio porte, na sua maioria das vezes, elas são constituídas por familiares ou amigos.
e começa muito amistoso, muito amigável. Chega um momento que um quer crescer demais, o outro quer ficar. Um quer mudar, o outro quer ficar. E isso é muito comum porque não deixa de ser uma relação, né? Embora não seja uma relação como conjugal, é uma relação que ele existe ali naquele momento e a gente precisa entender que esse comportamento ele vai acontecer. Mas se vocês entenderem isso, é o momento agora da gente preparar para uma dissolução de sociedade e ver qual das partes que vai ficar no negócio, se é a parte A ou se é a parte B, quanto que é o valor justo. E isso evita a mortalidade das empresas. Porque o que acontece? Como são pessoas muito próximas, elas não chegam em consenso nenhum, e geralmente o que a gente faz quando a gente não chega num consenso? A gente faz o mais fácil. O mais fácil é o quê? Fechar um negócio. Às vezes é um negócio que já tem ali uma recorrência, é um negócio que às vezes é um pequeno ajuste de uma opinião imparcial, que é o que está dificultando aquela dissolução, e a gente não consegue ter esse ponto. Então, pessoal, dissolução de sociedade é algo assim que é 30% da demanda do nosso escritório hoje, nessa escala que a gente trabalha, é ajudando empresários que são internos, ou seja, a venda não vai para o mercado, a venda vai acontecer entre as partes. Isso é muito comum que vocês tenham essa consciência, que isso vai acontecer em algum momento. Quanto mais consciência que vocês tiverem, maior vai ser essa tomada de decisão, esse retorno sobre o tempo e sobre o dinheiro que cada um investiu nesses projetos empresariais. Dando sequência, a gente vai entrar agora num modelo que também está na moda, e é um modelo que a gente chama de partnership. Eu até vi que você até já tinha citado, já até comentou isso, você fica muito antenado nessa parte do Café com Cilevo. E o que o partnership é? Ele começa a ver que, se eu entendo quanto minha empresa vale, e eu tenho 3, 4 funcionários chaves, e eu sei que o mercado está cada vez mais agressivo, buscando programador, buscando pessoas de comercial bom, bons operadores. Gente, todo o mercado está difícil de ter colaborador bom. Se você vai na saúde, a dor é a mesma. É difícil de ter profissional bom. Se você vai na tecnologia, não acha programador. Se você vai para uma distribuidora que tem ali, que é só mais nível operacional, tá difícil achar pessoas de base. Então, todo o mercado está muito deficiente de pessoas boas. O que o partnership faz? Ele entende quanto a empresa vale e você, como dono da empresa, fala assim, a minha empresa vale R$ 1 milhão. Funcionário A, você é muito importante para mim, eu não quero te perder. Mas eu sei que em algum momento você vai ser assediado e a empresa é pequena, você vai perder, eu vou te perder por causa de salário. Mas se eu te desse cotas da minha empresa para a gente ser sócio em questão desse valuation que eu tenho? Você convida essas pessoas que são operacionais para a gente vir para essa visão de valuation, mostrando para ela em questão palpável quanto que ela está recebendo. Então, se a minha empresa vale R$ 1 milhão, eu falo, cara, eu estou te dando R$ 100 mil para você ficar na operação e você vai se tornar um sócio de quantos por cento meu em cima daquele valuation que eu tenho. A pessoa, além de se sentir mais pertencente, o negócio fica menos dependente de você. Quanto menos dependente do empresário, menos os sintomas que a gente falou acima você tende a sentir. Então, é um movimento que está começando agora, que é o movimento do partnership. Então, pesquisem depois. Zé vai deixar os nossos contatos aqui embaixo. Mas se vocês não estão nesse momento de muito cansaço, muita aposentadoria e muita mudança, e estão querendo acelerar e crescer, esse talvez seja uma boa opção para vocês entenderem e terem consciência do que vocês têm. Um outro ponto também que vem liderando muito é dificuldade de gestão. Dificuldade de gestão, ela não tem nada a ver com o seu momento, ela não tem nada a ver com o crescimento ou não da empresa, mas ela tem a ver com a sua habilidade de gestor. E é muito contraditório, né? Porque a gente trabalha com empresários todos os dias e a gente vê pessoas extremamente empreendedoras e pouco gestoras. Então, aqui na Baicô, por exemplo, o CEO é o Diego, que é o meu sócio, ele é o gestor do projeto. Eu fico à frente dos negócios. Então, eu fico à frente do business e ele à frente da gestão. E tem empresas que é muito difícil ter essa característica societária complementar. E aí, às vezes, a pessoa engasga ali na gestão da empresa, que é um trabalho muito árduo, fazer medições, motivar a equipe, alocar melhor o recurso, ver se as precificações estão condizentes, né, tomar conta do negócio como um todo, porque o empreendedor ele é muito vendedor, né? O que ele faz? Ele vamos vender que vai dar certo. Mas isso dá certo até uma determinada fase da empresa, que é a fase 1, que é a fase de sobrevivência dela de ser instaurada. Depois ela precisa maturar, depois ela precisa chegar na excelência para que de fato ela se torne uma empresa sólida, né? E
tem muita empresa que só dá essa arrancada, o sócio é muito empreendedor, ou seja, ele é muito vendedor, não tem habilidade de gestão e às vezes ele é sozinho. Só que essa etapa que ele já concluiu, ela tem um valor. E é onde que a gente pega essas empresas e a gente avalia e fala, cara, mesmo você tendo dificuldade de gestão, você pode ter investido aí 500 mil no seu negócio, mas não precisa fechar a empresa. Isso que você já fez aqui tem um valor, e a gente vai vender isso que já foi entregue. Por mais que tenha sido só uma parte do projeto, que a dificuldade de gestão que você tem hoje não faz com que o negócio valha mais. Mas esse também é um ponto de alerta aqui para a gente seguir. E uma outra oportunidade, que é uma das oportunidades mais endereçadas hoje, são as estratégias de mercado. Quem nunca recebeu um toque-toque na porta com uma conversa assim, cara, eu sou de uma empresa, eu sou de um fundo e eu quero te comprar. Aí você fala, oi, que doideira que é essa? Quem que é essa pessoa? E aí onde que o empresário não entende que isso é comum, que essa onda está começando a se formar e cada vez mais ela vai entrar no mercado de pequenas e médias empresas, e o cara, o que que ele faz? Ele vira uma crosta, né? Ele vira uma ostra ali, ninguém toca nele, e o mercado está com muita injeção de investimento, porque as empresas não conseguem crescer agora, pelo que a gente falou, falta de pessoal, difícil de colocar equipe boa. E o que, que essas empresas maiores falam? Por que não, eu estou em BH, e por que não comprar uma empresa em Garça, no interior de São Paulo? Para mim é muito melhor do que eu achar uma pessoa e montar um time, montar um escritório. E se o seu negócio é parecido com o meu, por que não fazer uma aquisição? A gente chama de aquisições inorgânicas, né? Ou seja, eu não estou crescendo através do meu ritmo, mas eu criei uma nova avenida de crescimento e eu vou ajudar o seu faturamento dessa aquisição dentro agora do meu grupo. Então, esse é o movimento. E, pessoal, vocês têm que entender, existem dois perfis de empresário só. O perfil que compra e o perfil que vende. Não existe aquele empresário, eu não vou fazer nada. Se você não vai fazer nada, reflita bem se você está no momento certo de ser empreendedor. Porque hoje você está no apetite de compra ou você está no apetite de venda. Não existe aquele momento nada. Então, vamos agora começar a fazer uma autoanálise e uma resposta interna aqui de vocês sobre vocês estão mais vendendo ou mais comprando empresas menores para crescer ou vocês já estão no momento que a gente falou desses fatores motivacionais. Bem, a gente não começa a nossa live mais instigando vocês nesse ponto de motivação e para a gente quebrar essa barreira do preconceito mesmo, para a gente quebrar esse paradigma, porque no Brasil é preconceituado, mas lá fora é muito comum ter compra e venda de empresas. Até tanto que nos Estados Unidos o conceito deles é uma imobiliária de empresas, né? Você chega, empresas com esses nichos menores de até pequenos, né? 50 milhões de faturamento pode parecer muito, mas para o mercado empresarial são pequenas operações ainda, e onde que para eles é muito comum a compra e venda. Você já nasce sabendo que você vai ser vendido. E qual o modelo da venda é o nosso próximo tópico aqui na nossa live. Bem, então, comenta aqui com a gente depois qual o momento que vocês estão, se é mais um momento aqui de cansaço, se é mais um momento de aposentadoria, de mudança, de dissolução de sociedade, se é mais um partnership, convidar alguém para vir para o time e escalar o negócio rápido. Se você é um empreendedorzaço, mas você tem dificuldade de gestão, chega um momento que a empresa parou, que ela não vai conseguir, seja um momento de venda, ou essa parte de estratégia de mercado, que é se preparar mesmo para ser vendido ou parcialmente vendido, ou por que não comprar, né? Por que não comprar uma empresa menor do que a de você e ganhar espaço? Então, a gente aguarda aqui os comentários para a gente dar sequência. Depois que a gente entende a motivação, a gente agora vai falar de modelos de M&A. Os modelos de M&A, como a gente falou então, M&A é a tradução de Merger and Acquisition, que quer dizer fusões e aquisições. Só que como é uma coisa que está começando agora, a gente precisa agora ter a diferenciação do que é uma fusão, do que é uma aquisição, do que vai ser uma cisão de empresa, o que vai ser ali uma incorporação. E é justamente isso também que a gente vai trocar com vocês agora, para vocês ficarem mais atentos a modelos, depois que vocês já sabem agora qual que é a motivação e o momento que vocês estão. O primeiro modelo, então, é o modelo de fusão de empresa. O que é fusão? Fusão nada mais é do que quando uma empresa A se junta com a B e, em cima disso, torna o grupo AB. Vamos, então, tentar trazer um exemplo. Sadia e Perdigão. Duas empresas grandes do mesmo setor se unem
trocam papéis, isso não rola parte financeira, e aí eles criam a BR Foods, que é a maior empresa de proteínas do Brasil, justamente para trazer ali mais impacto. Fusão não é algo tão comum no mercado de pequenas e médias empresas, porque fusão é quando juntam duas que têm níveis de governança muito bons e trocam papéis, ou seja, a minha empresa vale X cotas às suas X ações, né, no caso, que são empresas maiores, e em cima desse conglomerado, cada um vai ter participação diferente nessa soma de cotas dessa nova união. Fusão acontece, que é a junção de duas empresas para se tornar outra, mas isso é muito mais feito e evidenciado na cadeia das grandes empresas. Mas vocês têm que saber, até para não comentar errado, eu vou passar por um processo de fusão. Provavelmente vocês vão passar por um processo de aquisição. A aquisição é diferente. A aquisição ela pode ser parcial ou total. Por exemplo, a Baico passou por uma rodada de venda parcial de 20% das nossas cotas para um banco. Nós não fomos vendidos, mas nós fizemos a venda de 20%, ou seja, veio dinheiro para o projeto, né? A gente captou recursos para a gestão do negócio e para o projeto crescer mais. A troca disso, a gente deu cotas da empresa em cima do nosso valuation, mas nós fomos adquiridos por um banco. Então, essa é a diferença, a principal diferença da fusão para a aquisição é justamente isso. Na aquisição rola dinheiro e ela pode ser uma aquisição total, pode me comprar 100% ou pode comprar um pedacinho meu para eu poder crescer. A gente tem um exemplo aqui muito famoso para quem é do pessoal dos apreciadores de cerveja, que ficou até um caso muito famoso, até um caso aqui de Minas Gerais, que é a Ambev adquirindo a Vals. A Vals foi uma das empresas mais premiadas de cervejarias artesanais, ganharam vários prêmios mundiais de melhor cervejaria, e é onde que a Ambev falou, eu não vou fazer uma fusão, você não vem para o meu grupo, mas eu vou te comprar. É onde que eles pagaram para os donos então fizeram uma transição, passaram todo o know-how para a Ambev, mas eles receberam dinheiro e venderam todas as cotas da empresa para o grupo Ambev. Então, a aquisição ela vai ter essa característica, então, que é a principal, vai ter movimentação financeira e a aquisição ela pode ser parcial ou total. Então, ele é muito comum no nosso mercado de pequena e média, que vai ser a aquisição, comprar tudo ou comprar parte, mas rolando dinheiro porque nós não temos corpo suficiente para fazer fusão com alguém, que a gente ainda é pequena e média empresa. O modelo que a gente falou lá em cima, né, que é uma motivação, que é a dissolução de sociedade, no modelo do M&A, ela vem com o nome de cisão. Cisão é separação. Quando a gente vai separar algo, a gente faz essa cisão de negócio. E a cisão, ela tem muito isso. A gente avalia e faz essa separação para a gente entender como que cada parte vai ficar, ou se vão criar grupos diferentes. Acontece muito isso quando a indústria, cada indústria vai para o ponto, uma indústria fica na parte inicial e a outra na parte de acabamento. Então, fica muito, muito evidenciado. Mas se o modelo for de cisão, a gente vai ter aí que passar por um processo de separação mesmo do negócio. Um caso muito famoso de cisão, só para vocês entenderem, é o caso da Sony Ericsson. Vocês lembram, em 2007, que o celular da Sony Ericsson veio para bater na Nokia? E eles tinham se juntado, né, para criar aí uma nova revolução de telefone, só que não deu certo. É o caso mais famoso do mundo hoje de cisão, porque cisão é algo muito interno, as cisões elas não são tão divulgadas, porque é muito mais a separação mesmo, então não tem muito essa divulgação e desmembramento. Mas o caso mais famoso, só para vocês colocarem esse exemplo aí, é o caso da Sony Ericsson, que traz todos esses pontos para a gente ter essa visão. E a gente segue para o quarto modelo, um modelo também não muito usado no nosso setor de pequenas e médias, mas vocês precisam saber, que é a parte da incorporação. Incorporação é quando vem aquele grupo e sai comprando tudo, sua marca, os seus ativos, prédio, tudo aquilo que você construiu, a incorporação vem e leva aquilo para ela. Isso é muito comum em bancos. Quem lembra do Banco Real? O Banco Real teve essa incorporação em 2002. O Santander Espanha incorporou a operação Banco Real Brasil e se torna o Santander Brasil. O que esse grupo fez? Pegou tudo que era de outro negócio, virou a bandeira e se torna uma outra empresa. Uma mesma empresa do grupo. Olha que interessante. Isso é muito comum no hospital,
a Rede D'Or São Luís tem feito muita incorporação, né, que aí vira Copa D'Or, alguns hospitais já viram o envelope, continua sendo do mesmo dono, porém ela faz essa incorporação como um todo. É importante vocês saberem, mas de forma prática, no nosso mercado de compra e venda de empresas de pequeno e médio porte, vai acontecer muito aquisição e cisão. Vocês vão ser vendidos ou comprados parcialmente ou integralmente e vai haver dissolução de sociedade. Esse é mais o business desses modelos aqui de M&A que a gente vai trazer. Mas é sempre bom saber que vai que um dia vocês recebam um convite de ser incorporados por alguém. Muito bom. Vamos dar uma sequência aqui, Zé? E agora eu queria falar um pouquinho de mindset. Queria falar um pouquinho de equity, queria falar um pouquinho de lucro, que é uma coisa que o empresário tem ouvido falar também, mas ele não entende como que isso reflete no valuation. O que você acha da gente levantar essa bola? Muito bom. Eu gostaria de fazer um adendo aqui. Esse Café com Cilevo já é o 40º e tralalá, e algo surreal está acontecendo. Até mexi na tela aqui. Eu nunca tive um café com C-Level no sentido de educacional. Até o Fernando Silva fez esse comentário. E assim, Rafa, eu tenho certeza que com esse novo posicionamento seu que você trouxe para o café, eu acredito também que, além de falar da biografia do empresário, vai dar para me fazer alguns recortes ou pitadas de conhecimento para o público, ao ponto de isso não só ficar aberto no YouTube, mas veio um insight de abrir um canal fechado para pessoas que queiram aprender sobre determinado tema. Então, assim, agradeço aí a sua participação, que eu tenho certeza que vai dar um upgrade, né? Nós falamos em startup, um pivotar o conceito do café com C-Level. Então, está sendo enriquecedor, tá? E sei que isso aqui vai gerar novas formas de a Baico chegar em pessoas mediante ao conhecimento da Rafaela Rossi. E é essa a missão do Café com Celebro, é levar o conhecimento para as pessoas certas, que quando você fala um mercado de empresa de 50 milhões de faturamento ano, hoje é um target, querendo ou não, fechado, não tão aberto, perto da proporção de empresas no Brasil, né, de pequenas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o empresário despertando para não ter a empresa como um filho, né? Mas sim como um propósito para se cumprir, né? Uma geração de caixa, de equity. Então, assim, pode continuar, que está muito legal e, para mim, está sendo desafiador até acompanhar. Eu queria até ver uma forma aqui, Rafael, de a tela priorizar mais você, sabe? Não, No vamos, sentido... mas tá tranquilo, o conhecimento está chegando e é isso que importa. Pois é, eu que agradeço muito pelo espaço, sabe, esse trabalho que você tem feito aí de estar garimpando mesmo no mercado, né? Eu sei como que é árduo, a gente ficou conversando ali algumas semanas até ter a agenda, uma dedicação imensa, um trabalho voluntário que você está fazendo, que com certeza vai mudar no médio e longo prazo aí muitos empresários com essa generosidade que você está fazendo. Nem todos têm uma condição de estar fazendo uma imersão, e queira ou não, o que vocês estão passando agora são por micropílulas aqui que o Zé com Café com Level oferece para vocês. Então, vocês encapsulam muito rápido aquilo. Porque a gente é muito específico, né, quando a gente vai falar. Mas é muito interessante a gente ter essa oportunidade, esses canais que pensam nisso, porque é justamente nessa mudança de pensamento que a gente consegue transformar o mercado, né? E a gente transforma o mercado realmente mudando a educação, mudando o modo de pensar. E esse, sem dúvida nenhuma, é um legado da Baico. A gente vai deixar assim, isso o mais acessível possível, para o máximo de empresas possíveis entenderem que compra e venda de empresa, todos que são empresários têm que entender que vai acontecer. Mas eu agradeço o seu espaço, Zé. E como a gente estava falando, a gente agora está falando de mindset. Mindset, pessoal, é mente, é cabeça, cabeça do empresário. E quando o empresário ele nasce com uma empresa, então vamos falar para o empresário de hoje, de 2022, o empresário dessa década, o empresário que está muito aficionado nisso. O empresário ele tem que mudar a mente dele para ele entender agora que vocês vão ser jorrados de educação, já existem empresas como a nossa focadas em ajudá-los, mas agora vocês têm que ter mais consciência sobre qual que é o jogo de verdade de operações de fusão e aquisição. E mudando essa mentalidade de vocês, a gente consegue, então, fazer com que vocês escolham qual a mentalidade empreendedora vocês vão seguir.
Vai ser muito interessante porque existem dois tipos de empresários. O empresário que vive de lucro, que é aquele empresário que ele tem a operação dele lá, o pequeno empresário que fatura 300 mil por mês, a operação dele dá 30 mil de lucro por mês e o cara vive de lucro. 30 mil por mês, o cara já se torna 1% da população brasileira, de questão de receita familiar. Então, ele já é diferenciado naquela sociedade que ele está. Tá certo viver de lucro? Tá. Qual que é o problema para o valuation? O valuation, a gente vai falar um pouquinho aqui, e a importância dele é entender quanto a empresa vale. Mas as empresas que mais têm valor são as empresas que o faturamento e o lucro estão muito próximos. Então, aquelas empresas que faturam muito e que os lucros estão muito distantes, o valuation ele fica numa névoa ali que ele não consegue entender e precificar da forma correta. E quando o empresário pega esses 30 mil e a pessoa física começa a ter uma vida muito elitizada, o negócio freia o crescimento. Eu podia estar tirando 5, reinvestindo no meu negócio para ele crescer cada vez mais. Esse é o jogo do equity. O que o equity faz? O equity fala, filhão, você é o sócio, vive com nada. Vive com nada, mas faz com que eu valha muito, porque você vai ter uma aposentadoria milionária lá na frente. Ambos estão certos. O que vocês agora, como empresários, têm que decidir qual a mentalidade que vocês vão, a partir de agora, se portar. Só a título de exemplo, aqui na Baico nós temos a mentalidade do equity. A gente tira o mínimo para a gente viver, para pagar as nossas despesas básicas de pessoas físicas, os sócios, e o resto tudo é investido. Por isso que a gente está com crescimento rápido, por isso que a gente está acessando o máximo de mercado possível. Então, a gente ficou 3 anos, então, rodando 100% como empresa nossa. Agora que a gente recebeu nossa primeira rodada de investimento, mas a gente segurou o máximo que a gente quer jogar o jogo do equity. E o jogo do equity, o que ele faz? Empresas que dão lucro são reinvestidas rápidos e conseguem montar um crescimento maior. Ambos estão certos. Qual que é a diferença? O seu valuation vai ser diferente. Para ficar mais claro ainda para vocês, eu tenho clientes aqui na Baico que a pessoa física tem patrimônio de 20 milhões de reais. A empresa do cara não vale nem 3. Mas tudo que a empresa dava de lucro, o cara comprava lote, o cara comprava ação, o cara comprava isso. Ele fez o patrimônio dele de 20 milhões. A empresa não vale nem 3. Entendeu? O cara jogou o jogo do lucro. Pegou o lucro, investiu em outros lugares e constituiu o patrimônio dele. Tudo certo. E o jogo do equity. Eu tenho empresários aqui no nosso escritório que não tem nenhum carro, a empresa é muito nova, mas a empresa já vale 10 milhões de reais. Vale mais do que essa desse outro cara que é mais rico, que é mais antigo, que é tudo, mas são estilos de jogos diferentes, são apostas diferentes, são entregas diferentes. Um você fica mais confortável e você fica mais seguro no longo prazo, que é o jogo do lucro, e o outro você fica mais arriscado. Só que, já diz aquela máxima, né, não, Zé? Quanto maior o risco, maior a recompensa. E tem sócio que vai para o risco mesmo. Esse é o estilo que nós aqui na Baico, os sócios, adotaram. Vamos para o risco, vamos fazer o jogo do equity, porque a gente acredita nesse potencial de escala do projeto, mas se a gente começa a usar o lucro do negócio agora, o negócio, a gente vai acontecer. Ambos estão certos, mas agora é a questão do mindset, da mentalidade que vocês têm que decidir para qual vocês vão. E agora a gente começa, então, a falar um pouco de valuation, né? Que a importância do valuation, que é muito importante vocês agora começarem a entender. Depois que vocês compreendem a parte da motivação, entendem os modelos que existem e entendem a mentalidade que vocês precisam, a gente agora consegue falar com vocês do que uma avaliação de empresa quer ver. O que é esse negócio de valuation, para a gente ter uma visão mais clara. Para a gente começar nivelando o conhecimento mesmo, valuation, gente, que é a avaliação de empresa, não é uma ciência exata. O que a avaliação de empresa é? Ela é uma ciência de aproximação que ela vai pegar 3 fatores que são importantes. Qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, vão ter esses fatores. É a capacidade do seu negócio em gerar resultado. O meu negócio é ótimo. Tem 50 anos de mercado, mas não dá lucro. Então, esse é o primeiro pilar que vai ser visto. É dinheiro, gente. Então, se o negócio não dá lucro, eu vou pegar esse recurso e vou apostar na Selic, que está me dando 12% sem eu fazer nada. O mercado, nesse ponto, ele é muito cruel. Ele não está relacionando a sua história, ele não está relacionando o tempo de dedicação que você faz. Ele é muito racional nesse ponto.
cara, ou você me dá recurso, senão não paga, senão não vale. Então, nesse ponto, a gente tem que ficar mais frio para a gente entender como que o mercado vê a nossa empresa e menos emotivo com a nossa história. Ah, mas se eu comecei a trabalhar, Zé, com 20 anos de idade, e aí, eu estou dando resultado ou não? É isso que o investidor quer ver, se está indo ou não, não o tempo e a história que a gente vai contar. Depois que você entende o primeiro pilar, então, que é a capacidade de geração de resultado, a gente vai para o segundo pilar, que é o mercado. Qual o mercado que eu estou trabalhando, qual o mercado que eu estou atingindo e qual é a expectativa de crescimento do meu mercado. Agronegócio, tecnologia, parte de educação. O que é o seu business? Varejo, comércio, todos os mercados vão ter altos e baixos. Isso faz parte do ciclo econômico saudável de qualquer economia. Vão ter épocas que um vai ficar no auge, outro vai ficar em baixa. E essa parte da demanda é outro pilar que o valuation vai ver. Então, a gente tem que entender muito o momento que a avaliação está sendo feita com relação ao seu mercado. E o terceiro pilar, a macroeconomia. Se eu estiver avaliando uma empresa igual a Baico, que vai ajudar empresas a serem avaliadas e vendidas, pequenas e médias, no Brasil e na Ucrânia, por que a da Ucrânia vai valer quase nada e a do Brasil vai valer um pouco mais? A macroeconomia ela é um fator predominante. Então, se aquele país ou aquela região está extremamente sensibilizada, o tripé do valuation não encaixa. Entende? Olha que interessante. Não adianta, mas eu dou lucro, Zé. Meu negócio é ótimo, eu dou lucro, eu vendo para o mundo inteiro, eu sou uma empresa ótima, eu faço isso. O meu mercado está super crescente, mas eu estou em um lugar que a economia está falha. Então, ninguém vai investir em um lugar que a economia está falha. Cuba tem pouco investimento, Venezuela, agora Ucrânia, devido a essa pandemia. Então, quando o país tem essa instabilidade, a gente começa a perder valuation, né, e não ter tanta atratividade. Por isso que países como Estados Unidos, Europa, Austrália, ali recebem muito investimento porque são países muito maduros. Então, faça chuva, faça sol, vem guerra, não vem guerra, eles ficam muito estáveis. Tem as variações, mas eles não caem. Então, o que o mercado fala? Eu vou apostar lá, né? Por mais que eu saiba que está no meio de uma pandemia, ali já é terreno seguro. Por mais que eu saiba que está passando por momentos de adversidade global, ali eu sei que é terreno seguro. Então, o terceiro pilar, ele é um encaixe muito importante para o valuation. Depois que a gente faz isso, a gente então começa a entender melhor o negócio. E o que a gente fala muito de valuation? A avaliação de empresa, então, é o que eu estou vendendo para o mercado, onde eu estou e o que eu estou vendendo. Aqui a gente vai fazer agora a analogia de um carro. Você está dentro de um carro, o retrovisor não é pequenininho, fica aquele negocinho pequeno lá no fundo. O histórico ele é importante, é para você bater o olho e olhar. Mas o que o mercado está comprando é a jornada que você vai percorrer. Isso é muito importante, você ter histórico, você, mesmo que pequeno, você começar a provar que, mesmo pequeno, você consegue entregar resultado, mesmo pequeno, você consegue trazer a performance, porque não adianta nada. Eu só faturo 100 mil por ano, mas quando eu for vendido, eu vou faturar 10 milhões. Não vai, gente. O histórico ele tem que ser um nível condescendente mesmo, algo racional e muito pé no chão para ser construído um valuation que o mercado pague. Embora o histórico ele fique nessa analogia do retrovisor, ele existe para olhar que existiu, né? Assim, ele existe para olhar que existiu. Ele existe para mostrar que aconteceu, mas na verdade o que vai existir do valuation mesmo vai ser a visão futura para que a gente tenha ali esse ponto. Então a gente começa a entender o valuation dessa forma. O histórico é um elemento, o presente é um grande pilar e o futuro é o discurso que a gente está levando atrelado aí a essas partes do mercado. Depois que a gente entende isso, a gente vai começar dentro do valuation a fazer coisas que vocês, empresários, não vão fazer. Por isso que a gente entra nessa parte da consultoria ajudando vocês, que é fazer a limpeza dessas contas. Um exemplo, eu retenho aqui na Baico para um Prolabore, um Prolabore de R$1.000, que é o INSS que vai ser cobrado. Só que quer dizer que o meu Prolabore é esse? Quer dizer que quando eu for vendida, uma pessoa, né, que faz a entrega que eu faço vai ter um salário, né, menos de um salário mínimo, então o mínimo que eu retenho no Prolabore, mas lá na minha visão contábil vai estar lá. Então o meu lucro fica muito alto na visão contábil. O que a gente entra fazendo quando a gente entra por um processo de valuation? A gente chama de regra PAI, que é Prolabore, aluguel e imposto. Essa tríade ela tem que ser ajustada.
Entende a condição, né? Você faz o que na sua atividade? Eu não quero saber quanto que você recolhe de imposto do seu INSS. Eu quero saber o que que você faz versus o que que o mercado pagaria por uma atividade como a sua. Ah, o Rafa, eu sou gerente financeiro da empresa. Eu estou tirando 20 mil. Ele pode estar tirando mais ou a menos. A minha função aqui é ajustar. Então, eu falo, cara, você está tirando um lucro maior, eu já entendi que o seu jogo é o jogo do lucro, mas no mercado, o gerente financeiro para uma empresa do seu porte vale 7 mil reais. Eu vou ajustar, porque na substituição não é 20 vezes que vai te cobrar. Senão o seu lucro fica muito encolhido e o seu valuation vai ficar muito pequeno. E vice-versa. Eu também não vou lançar 1.000, que é o que você lança, senão o lucro fica muito alto. E quando essa empresa for passada de mão, eu vou ter que colocar uma pessoa para substituir aí a sua entrega. Então, primeira regra de um valuation, P, de prolabore. A gente precisa entender o que você faz com a sua entrega versus o que o mercado paga por uma atividade como a sua. Segunda regra no mercado de pequenas e médias, impostos. Ah, eu sonego, tá tudo certo, sonegar é um modo de sobrevivência, né? Talvez se o imposto fosse um pouco mais ajustado e adequado para o pequeno e médio, até o nível de arrecadação de imposto seria maior, mas isso é briga para eles, mas só mesmo, como é muito pesada a carga tributária, né? Tinha até sistema randômico que eles falam, quanto mais, talvez se fosse menor, conseguiria captar mais. O imposto na avaliação, vocês entendem que nós, nesse momento, somos extremamente imparciais? Por mais que a empresa esteja nos pagando, nós temos que emitir um laudo que ele seja de verdade. Eu não posso emitir um laudo para você fazer um quadro dele e falar assim, nossa, minha empresa vale 10 milhões. E o mercado não vai pagar, porque o imposto está sendo feito errado, o prolabore errado, e todos esses pontos têm que ser ajustados. O que a gente faz? A gente tem que entender qual que é a visão real da empresa. Então, não são métodos contábeis, são métodos de ajustes. Então, você pega a contabilidade e pega a parte gerencial. Ah, na contabilidade eu faturei 3 milhões no ano, mas o meu real foi 4 milhões e meio. Eu vou lançar o real, mas quando eu chego para a minha linha de tributação, eu tributo 100% 4 milhões e meio. Por mais que o cara vai ter, a visão de lucro dele é diferente, eu preciso trazer o certo para que quando eu for criar o meu cenário futuro de projeção, a poluição não for para frente. Senão o imposto vai ser alongado para frente, o prolabore vai ser alongado para frente. E a gente não falou que o primeiro pilar de uma avaliação de empresa é a capacidade do negócio de gerar resultado? Se eu não estou ajustando, eu vou mostrar um resultado ilusório muito grande. E eu projeto uma ilusão que não existe. Então, esse é um ponto de ajuste. E a outra parte é a parte do aluguel, que é o A ali, prolabora aluguel e imposto. Então, o aluguel é algo que ele é muito comum, que empresas de pequeno e médio porte, como eu falei, o cara começou na raça, na coragem, começou numa coisinha aqui, aí ele foi fazendo tudo ali, de repente ele tem uma indústria, meu negócio é excelente, Rafa, nossa, que bom, dá 80 mil de lucro por mês, nossa, parabéns, que sucesso. Aí, quando você começa a adentrar, o imóvel é do cara. Aí, o cara tá numa zona industrial, ele não se paga o aluguel, mas, no mínimo, um aluguel para aquela planta industrial que ele tem ali valeria 30, 40 mil. Então, ele não tem 80 mil de lucro, ele tem 40. Alguma coisa de imposto ele está sonegando. Para labora, ele está fazendo. No frigir dos ovos, a operação dele dá 20. Mas ele tira 80, porque o imóvel é dele, mas ele não vai dar o imóvel no valuation, né? Não é habitual. As avaliações são de empresas e avaliações de imóveis são outros tipos de ciência, outras coisas. Então, esse ajuste ele é fundamental para uma avaliação bem feita ser condizente. E se vocês estão comprando alguma empresa, fiquem de olho nisso, se está ajustado para o labore, aluguel e a parte de impostos, para vocês não comprarem lucros muito grandes e lá na frente ter que ajustar e realmente não der certo. Depois que a gente entende isso, Zé, o que a gente agora tem que entender? Qual que é o risco do negócio? Primeira coisa, qual que é o risco? Se eu sou a Rafa e eu tenho um cliente por ano, se esse cliente deixa de me comprar, qual que é o risco da Baiku? Imenso. O risco de eu deixar de existir, isso daqui, ó. E se você não tem ali uma gestão comercial boa, se você não consegue, né, descentralizar isso, vai ficando muito pesada a máquina. Às vezes eu tenho poucos produtos, poucos clientes. Então, o risco também é algo que vai ser um elemento analisado. Então, primeira parte que a gente fala é justamente essa, né? Fazer os ajustes, entender a visão real, não a visão contábil, diferente. Mesmo que você seja uma empresa de 50 milhões de faturamento, vai ter ajuste, pode ter certeza. Faz esses ajustes, entende essa parte de risco interno,
e a gente entende os pilares de mercado e de macroeconomia para a gente deixar o esqueleto do valuation pronto. Depois disso, é onde que a gente vai construir essa parte com o nosso cliente, que é a parte de criar o cenário de projeção. As projeções, então, elas vêm justamente de acordo com o discurso que o empresário vem. Se o cara está cansado, por que no ano da avaliação dele ele vai crescer 15%? Esse é o típico caso. Eu estou cansado, eu quero vender, tudo certo, eu entendi sua motivação, isso acontece, mas agora eu tenho que estar alinhada com o discurso. Porque você já me falou então que você vai fazer a venda de 100%. Então, agora é pegar todos esses elementos que a gente vai trazendo e jogar isso de uma forma racionalizada para que a gente não tenha um valuation teórico, e sim um valuation de mercado e algo que seja prático e a gente consiga estar fazendo a compra e venda de empresa. Então, todas essas contas de receita têm que estar ajustadas. Eu vou crescer muito. Você vai crescer muito, não vai precisar de um novo galpão. Se for, tem que alocar aquele novo galpão no ano da sua projeção X. Só de informação, são 5 anos projetados, que são feitos para empresas de médio porte, e empresas de pequeno porte, vai depender de qual que é o modelo. Mas, no máximo, 5 anos. As projeções de 10 anos são para empresas muito grandes. Médio mercado é o cenário de 5. Então, se você vai crescer muito, tenha em mente, então, que a gente vai ter que reformular tudo. É o quebra-cabecinha mesmo que a gente vai montando ao longo aqui do projeto. Depois disso, a gente vai pegando esses discursos e deixa todo esse conceito do valuation pronto, faz análise de WACC, né, que é custo médio do capital ponderado, para a gente entender o que os riscos internos e externos vão influenciar, porque uma metodologia muito usada para médias empresas, que é a metodologia do fluxo de caixa descontado, ela precisa entender essa taxa de desconto para trazer o fluxo a valor presente. E aqui na Baico, hoje a gente tem 2 métodos, né? O método Baico, que é um método próprio, que ele é adequado para empresas de pequeno porte. Então, se você for uma empresa que fatura aí até 4,8 milhões, você vai passar por um valuation do nosso método próprio, que ele vai ter uma visão de métodos patrimoniais, fluxo de caixa não descontado, eu vou explicar a diferença. O descontado, ele parte da premissa da perpetuidade. A empresa pequena, ela não tem caixa e nem músculo suficiente para pegar essa premissa de perpetuidade. Um exemplo, por que a ArcelorMittal ela pode se dar ao luxo de usar a perpetuidade? Porque você não consegue construir uma usina, uma empresa desse porte rápido. Você não quebra uma empresa dessa, no mínimo, em 20 anos. Você vai precisar de alvará, disso, daquilo. Até você construir uma usina do tamanho de uma ArcelorMittal, você demora ali 20 anos. Então, essas empresas maiores e mais robustas podem usar essa metodologia. O pequeno mercado, gente, tem que ser criado algo específico para vocês. E é justamente nesse método que a gente tem aí essa visão. Então, é um fluxo de caixa menor, de 5 anos trazido a valor presente, ou 3, dependendo da sensibilidade do negócio. Para a gente não dar para vocês números hipotéticos que nunca vão sair do papel. Nosso objetivo é a venda das empresas aqui. E depois a gente tem métodos de setor. Hoje a Baico tem mais de 54 perfis, como a gente falou, a gente já tem um nível de valuation de dados sendo apurados todos os dias, e a gente começa a entender quanto que o mercado pagaria. Posto de gasolina tem muito isso. O meu negócio é X litros, é X litragem. O meu restaurante é X isso. Então, o pequeno tem muito essa coisa de quanto que vale. O que a gente fez? A gente foi no mercado, traduziu esses perfis, e em cima desses modelos que entram, ele começa a ter a linguagem do seu setor, para você não ficar com um laudo desconectado ali com a sua realidade. Então, basicamente, o método Baico é para empresas pequenas. Então, se você for uma empresa pequena e queira passar por uma avaliação ou uma venda, você entra para esse método que é o adequado para você. Mas se você é uma empresa de médio porte, fatura até 50 milhões, a gente vai te regularizar para você estar apto a receber um valuation aí de normas da CVM, que é o método 361. E o que ele faz? Ele faz a metodologia de fluxo de caixa descontado, estuda o seu histórico, entende o que você tem hoje, as contas vão ser limitadas em diferentes e ele tende a perpetuidade com essa taxa de desconto que vai ser calculada aqui pelos nossos analistas. Então, você tem o seu valuation em cima de toda essa construção para que a gente tenha aí esse ponto. Além disso, a gente tem a visão de mercado. O médio mercado não é tão, digamos assim, simples. Ele traz isso. Eles falam de EBITDA.
EBITDA, então, é outra sigla inglesa, né, que o setor que gosta de inglês é o nosso setor, que, na verdade, é Early Before Taxes, for Acquisition, Depreciation e Amortization, que é o quê? Lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. O EBITDA, então, é como se fosse um lucro bruto, falando de uma forma bem grosseira aqui, só para vocês entenderem. É o lucro bruto antes de tirar imposto de renda, contribuição social, se você pediu alguma linha de juros, você vai pagar empréstimo, se você está sendo depreciado e amortizado ali nos seus patrimônios, né, imobilizados. Então, de forma grosseira, o que o mercado fala? Eu te pago X vezes no seu EBITDA, que é sem ver essa visão. Então, o método aí de avaliação de empresa, que a gente vai atendê-los para empresas de médio porte, a gente vai desenhar o cenário de fluxo de caixa e a gente vai falar para vocês quanto que o mercado paga em cima da apuração real do seu EBITDA, que nós vamos fazer aqui para vocês terem essa visão. Então, o somatório dessas visões é aí todos esses pontos para a gente conseguir chegar no contexto. Bem, pessoal, então é uma pergunta que eu faço, que é quanto que vale a sua empresa, né? Eu acho que é o maior patrimônio que nós empresários temos e é a menor informação que a gente se dedica. A gente sabe quanto que vale o nosso carro, quanto que vale a nossa casa, mas talvez o nosso maior patrimônio é algo que a gente não consegue aí conseguir compreender. E é justamente, então, essa provocação aqui que a gente quer deixar, né? Quanto que vale a sua empresa, em qual momento vocês estão, qual mindset que é o seu, para a gente começar a construir um ecossistema para essa próxima geração de empreendedores cada vez mais saudável e um mercado que mate menos empresa, que hoje o Brasil tem o rótulo de ser o maior índice de mortalidade empresarial no mundo, somos nós, né? Porque a gente tem muito empreendedor e pouco visionário nesse quesito de gestão, de metodologias como a nossa, né, de venda de empresa, de ajustes, para a gente conseguir aí virar esse jogo e daqui uns 10 anos ser aí uma economia cada vez mais forte, menos dependente das grandes, e tudo é uma cadeia ali de prosperidade, né? Você ajuda uma pessoa, você vai ter só 5 funcionários, esses 5 sustentam 3, então seu pequeno negocinho ali está impactando a vida de 15 pessoas. Imagina isso sendo saudável, isso deixando de fechar, essas empresas conseguindo cada vez mais aí trazer essa rentabilidade para o nosso país. E é isso, esse é o legado da Baipool. A gente está inteiramente à disposição para ajudá-los, qualquer que seja a fase que vocês estiverem. Fantástico, hein? Meu Deus, que aula, hein? Fazia tempo que eu não tinha uma aula dessa, hein? É um tema muito importante, né? A importância do valuation e Rafa, eu queria assim que você comentasse para nós, para que nem no caso aqui, interior de São Paulo, como faz para ter acesso a Baiku, no sentido assim, tem muito empresário que não tem essa consciência dessa informação. Como que eles poderiam chegar até você, a Baiku? Qual o melhor caminho para Perfeito. chegar até vocês, né? Bem, hoje vocês podem estar acessando o nosso site www.baico.com.br. Lá vai ter uma abinha que vocês já podem ali fazer uma levantada de mão, onde vocês vão manifestar esse interesse. E hoje a gente tem um departamento comercial que vem fazendo com vocês essas triagens. Entende a fase que vocês estão, entende a motivação, para que vocês querem vender ou não. E em cima disso é onde que a gente faz toda essa preparação quando o cliente vem para a gente entrar para o time de valuation, que aí vem para a nossa equipe técnica mesmo. Mas acessando o nosso site, o nosso Instagram, a gente consegue ali já dar esse suporte e ter uma conversa com vocês sem compromisso, só para a gente ter ali esse entendimento e esse nível de maturidade sobre o momento que vocês aí estão hoje. Muito bom, muito bom. Eu gostaria que você respondesse também uma pergunta do Bocalon, eu até coloquei. Percebo que muitos empresários têm dificuldade em delegar seu negócio a executivos de mercado e geralmente são contra o processo de M&A, né? Como mudar esse mindset? Acredito que sejam empresários conservadores, né, que têm essa dificuldade. Excelente pergunta. O modo da gente tratar com empresários assim é provavelmente mostrar para eles que, se eles têm dificuldade de delegar, eles estão por um fator muito crítico, eles não vão ter sucessão. Se eles não têm sucessão, eles têm que começar a se preparar agora, porque quando eles saírem da operação, o negócio vai deixar de existir.
São pessoas centralizadoras, que provavelmente não vão ter processos muito estabelecidos, não vão ter sucessão, pelo fato dele não entender que essas cadeiras têm que ser mudadas ao longo dessas gerações, e ele vai aposentar com nada, porque a idade vai chegar para todo mundo, daqui a pouco ele está com seus 60, 70 anos, não vai ter mais aquela disposição de estar ali no negócio, e aí? E aí o negócio que poderia ali trazer para a família dele 5, 10 milhões de valuation, né, que é o prêmio dele por ter empreendido naqueles anos, vira pó pelo simples fato de não entender o seu comportamento. Olha que interessante, a gente fala muito de número, de ajuste, disso, de tudo, mas no final, o nosso trabalho é mudar o comportamento do empresário. Então, a ideia, justamente nesse caso, Léo, seria justamente isso: mostrar que, por essa característica empresária dele, ele não vai ter sucessor. Sem sucessão, para quem que ele passa o bastão? A venda da empresa se torna aí um fator, sim, a ser discutido, de forma agora a ser talvez um ato prioritário dentro da empresa, né? Porque ele vai ter que aposentar em algum momento. Muito bom, muito bom. Fantástico. Rafa, deu uma hora aqui, foi fantástico. Acredito que você entregou o seu melhor. Para mim foi rico, muito rico. E gostaria de fazer uma pergunta. Teve algo que eu não perguntei para você, que seria importante eu perguntar, que você gostaria de responder, mediante a tudo que nós falamos? Mas é uma coisa muito importante que, até para o empresário ter essa consciência, quanto tempo dura um processo de M&A? Isso é uma pergunta que a gente recebe com muita recorrência. Então, só abrindo aqui aspas nessa sua fala, um processo de M&A, pessoal, é um processo naturalmente longo. Vocês entendem que a gente precisa entender o comportamento, entender o momento de vocês, entender ali quais as contas que vão ter que ser limpas, se vocês estão no momento adequado, se o mercado está, ir para o mercado de forma confidencial, conversar com essas pessoas, conseguir ofertas de compra, conseguir que aquilo seja validado, contratos. Então, se você está pensando em passar por um processo de venda, parcial ou total, vamos colocar na cabeça de vocês que é um período que leva até um ano para acontecer. Porque ele naturalmente é moroso. A gente não está vendendo um celular que é só olhar na internet que eu vou ter vários parâmetros aqui de comparações. Sua empresa é especificamente o seu negócio. Suas empresas vão ter variáveis únicas, vão ter motivações únicas, os parâmetros de mercado são meros indicativos em cima de todo esse coletivo de informações que a gente trouxe, que é um quebra-cabeça que vai ser montado. Então, cada empresa vai ter um valuation em momentos diferentes, né? Então, por isso que é um trabalho muito customizado que tende a levar esse ponto. Mas não é algo rápido, mas para vocês entenderem que se vocês estão com esse fator já batendo no coração, desse nível de motivação que nós falamos, entendam que agora seja a hora de pelo menos ter uma conversa, porque não vai acontecer daqui 1, 2 meses, vai acontecer provavelmente no início do próximo ano aí um sucesso de uma operação como essa. Muito bom mesmo e gratidão, viu, Rafa? Que coisa fantástica. Você é muito claro para mim, Rafaela, que isso que você faz hoje, né? O que você propôs a fazer pela Baicol é real e você tem dado 120% do que você tem entregue, assim, tem dado tudo, a sua vida em prol disso, né? E acredito da Sim. mesma forma que você está com 48 colaboradores hoje, como você diz, né, o nome já foi projetado para a empresa internacional. Eu vejo esse negócio seu sendo internacionalizado ao ponto de fazer um IPO. Se não tem no seu radar, pode escrever aí. Baicou, IPO, café que você leva, o Zé já deu essa palavra. Porque eu vejo que é muito real, o mundo vai consumir isso, o mundo vai aceitar isso por causa da intensidade do propósito. Vejo muito amor, muito carinho, muito respeito pelas empresas, os empresários. Em nenhum momento vi na sua fala você querendo colocar preço nas coisas. Não é isso, é ser neutro, ser justa e ao mesmo tempo gerar valor para as pessoas, porque é um sonho, é uma vida, né? Igual você falou, você quer usufruir agora, no imediato, você quer criar um equity para na sua velhice, ter de fato um capital para aposentadoria, né? Para uma renda recorrente ali. Então, para mim, é isso que eu vejo. Uma Rafaela desenvolvendo aí um caminho para países acessar esse modelo e cair na graça, né? De país, de pessoas, de empresas. E vou falar outra coisa, viu? Vejo
a Barco sendo porta de entrada para pequenas empresas nacionais brasileiras sendo internacionalizada. Então, assim, eu vejo um canal aí de você internacionalizar empresas pequenas, até mesmo antes de vender. Você fazendo, não sei se você tem esse trabalho, mas você fortalecendo empresas pequenas, fala, não, você não vai vender agora não, eu vou dar uma caprichada em você aqui, vou dar uma lapidada e você vai ter mais valor. Não sei se você tem esse braço, mas eu enxergo como algo, tudo que você está fazendo, um braço paralelo de posicionar a empresa. Falar, não, você vai vender no tempo certo e eu vou te posicionar de uma forma que você vai ganhar mais dinheiro com isso, com essa venda, porque é muito nítido a geração de valor. Se o empresário começasse já empreendendo, passando pela Barco, antes de começar qualquer coisa, acredito que ele ia ter muito mais sucesso, sabe, Rafa? É muito nítido para mim isso. Gratidão mesmo. Ótimo, porque a nossa ideia é justamente isso, montar uma vitrine de empresas ótimas, com histórias, com tudo que está à venda, e que as pessoas que queiram investir, ao invés de abrir do zero e falar assim, eu vou comprar uma empresa, abrir um negócio de 2 milhões de reais aqui no Feeling, cara, já tem pronto, olha aqui, ó, o que você quer? O mercado está pronto. Então, a ideia mesmo é ser uma grande vitrine de empresas em operação, de pequeno e médio porte, para a gente mudar um comportamento de investimento nesse mercado, né? Então, parar de abrir do zero, parar de investir em coisas que já existem, e sim dar continuidade. Você gasta muito menos tempo, tem muito menos ali energia despendida, testes a serem feitos. Então, é muito isso. Assim, é um trabalho árduo, a gente está assim, nos comprometendo com a sociedade, investir no mínimo aí mais 10 anos nessa velocidade, nessa energia para um projeto como esse, que sim, merece um espaço muito maior na nossa economia, e realmente aí muito obstinado por resultado e muito focado no nosso propósito em estar ajudando esse mercado nesse importante momento da vida deles. Muito bom. Gratidão mesmo e parabéns pela equipe que você tem. A Renata me atendeu muito bem. Queria agradecer publicamente o trabalho dela. A E é isso. partnership que eu falei, olha como que é importante. Uma pessoa muito específica, muito especial para o projeto, que a gente sabe que, por ser um talento e por ser uma pessoa muito diferente, a gente falou assim, vem para a sociedade. A gente deu um pedaço da Bible para ele e falamos, o projeto também é seu. E olha, quanto mais pessoas eu trago para perto de mim, mais forte eu fico. Então, o empresário que fica, eu não vou dar nada, cara, você vai ficar sozinho. Você não quer vender, você não quer entender quanto você vai. Você quer segurar o bolo sozinho? Não vai comer o bolo. Cria um bolão e fala, se eu tiver um pedacinho de algo muito grande, muitas pessoas ficaram bem, inclusive eu. Esse que é o senso da nova economia, esse que é o senso dos empresários que vão ter sucesso nas próximas décadas, né? Saber compartilhar e saber aí que quanto mais você retribuir, a recompensa vem aí na proporção da ajuda que você faz. E o Benchmark fala muito isso, né? Eu me tornei bilionário porque eu fiz milhares de milionários. Então, olha a mente de uma pessoa grande, né? De uma pessoa próspera. Não fica naquela coisa, é só mil, eu sou a dona. Quem que é a dona é eu. 5% da empresa é minha. E tá tudo certo se for, só que entenda que você vai gastar mais com salários, você vai ficar mais dependente do negócio, você não vai poder ter tanta liberdade, né? E o empresário não é isso, não é trabalhar 12 horas aí, durante 10 anos, 12 horas por dia e falar, eu sou empresário que não tira férias. Tá errado, cara. O empresário é aquela pessoa que vive de lucro, liberdade, que compartilha, prospera. E o valuation, fazer essa visão, né, de dar cotas, vender empresa, é um movimento ali para o dinheiro circular e a sua ideia chegar na mão de pessoas maiores. Muito bom. Gratidão mesmo. Muito bom. Fantástico. E a gente se fala, viu, Zé? Parabéns aí pelo café que você leva. Cada vez mais admirada também pelas pessoas que você traz. E essa doação, né, de tempo, de dar essas pílulas aí para as pessoas, para cada momento que elas estão vivendo, elas terem um conteúdo mais próprio, um conteúdo aí mais adequado para o momento. Gratidão. Boa tarde a todos e que você possa ter uma finalização de semana aí abençoada. Gratidão, Obrigada. Rafa. Grande Obrigado a abraço. todos. Um abraço. Tchau. Tchau.